Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 8 de outubro. Supremo começa a julgar se presidente Jair Bolsonaro pode depor por escrito em inquérito sobre suposta interferência na Polícia Federal. Relator do caso, o ministro Celso de Mello, vota para que o depoimento seja presencial. Essa foi a última sessão plenária do STF com a presença do decano da Corte. E você confere também. O presidente do Supremo encerra a sessão com destaque ao legado do ministro Celso de Mello. Ministro Celso de Mello, o povo brasileiro agradece seus 31 anos de devoção à causa pública. Pela primeira vez, candidatos que se declaram negros são maioria nas eleições municipais. Audiências virtuais possibilitam conciliação até para quem está fora do Brasil. Em sua última participação em julgamentos no plenário do Supremo, o ministro Celso de Mello vota para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, preste depoimento pessoalmente em inquérito que apusta suposta interferência na Polícia Federal. O processo foi incluído na pauta de julgamento a pedido do relator, ministro Celso de Mello, que se aposenta na próxima terça-feira. O presidente da República é investigado no inquérito que apura suposta interferência na Polícia Federal. Na decisão tomada no mês passado, o ministro Celso de Mello se baseou no artigo 221 do Código de Processo Penal. Segundo o relator, a prerrogativa para que o presidente preste depoimento por escrito vale apenas quando o chefe do poder estiver na condição de vítima ou testemunha, o que não se aplica no caso atual. Na sessão dessa quinta-feira, o ministro Celso de Mello ressaltou que o depoimento por escrito pode inviabilizar o exercício do direito à ampla defesa. O interrogatório é o principal meio de defesa, tendo a única função de dar vida materialmente ao contraditório e de permitir ao imputado contestar a acusação ou apresentar argumentos para se justificar. O decano reafirmou a decisão de que o depoimento do presidente Jair Bolsonaro deve ser presencial. O presidente da República, que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste país, não dispõe, entendo eu, quando figurar como pessoa sob investigação criminal, de benefícios derogatórios do direito comum. Nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União está acima da autoridade da Constituição e das leis da República, não dispondo, por isso mesmo, de qualquer legitimidade para supor-se aristocraticamente titular de tratamento seletivo extra ordinem, sequer previsto ou sequer autorizado pela lei fundamental do Estado. Celso de Mello também explicou que não há precedentes do STF para autorizar o depoimento por escrito, apenas decisões monocráticas. O ministro relembrou o caso do julgamento do Mensalão. Naquele caso, no Mensalão, tanto o então presidente da República como o então presidente da Câmara dos Deputados figuravam como testemunhas. O ministro destacou ainda no voto que o presidente da República não pode ter tratamento diferenciado. Caso fosse possível admitir-se, e não o é, mas caso possível fosse admitir-se essa particular interpretação proposta pelas doutas Advocacia Geral da União e Procuradoria Geral da República, deveria tal exegese, então, ser estendida por razões de equanimidade a todos aqueles contra quem se promovem atos de persecução penal. O fato de o presidente da República titularizar tais direitos, como qualquer outro cidadão deste país também titulariza, não lhe permite a ele, presidente da República, subverter as normas processuais e criar pro domo sua um direito particular que lhe propicie, como investigado, prerrogativas que qualquer outro investigado não possui. Por fim, Celso de Mello negou provimento ao recurso, mantendo o depoimento presencial. Desse modo, e em face das razões expostas, o senhor presidente da República, que nesta causa
possui a condição de investigado, deverá ser inquirido sem a prerrogativa que o artigo 221, parágrafo 1º do CPP, confere com exclusividade apenas aos chefes dos poderes da República quando forem arrolados como testemunhas ou então como vítimas, e não quando figurarem como investigados ou como réus. O julgamento foi suspenso depois do voto do relator. Após o ministro Celso de Mello encerrar a leitura do seu último voto na Suprema Corte, o presidente do STF prestou mais uma homenagem ao decano. Temos certeza de que toda vez que Vossa Excelência erguer a sua voz, da sua boca e da sua pena sempre sairão lições para todos nós, ministros, conquanto profissionais e homens. O ministro Celso de Mello, Vossa Excelência construiu muitas pontes desse Supremo Tribunal Federal. Pontes de conhecimento, pontes de humanidade e, acima de tudo, pontes de coragem. Ministro Celso de Mello, o povo brasileiro agradece seus 31 anos de devoção à causa pública. Agradeço as palavras amabilíssimas de Vossa Excelência e quero afirmar que o Supremo Tribunal Federal permanecerá eternamente na minha saudade e terá sempre o meu respeito. Muito obrigado. E o ministro Celso de Mello decidiu arquivar a notícia-crime que acusava o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, por suposto favorecimento ao empresário Luciano Heng. No documento, o deputado federal Marcelo Calero afirmava que Bolsonaro teria escolhido a nova presidente do IFAM para atender a interesses do dono da rede Havan. O empresário teve a construção de uma das lojas paralisada por causa de exigências do Instituto. Celso de Mello acolheu a manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para arquivar a notícia-crime. De acordo com a PGR, os fatos mencionados já são do conhecimento do Ministério Público Federal e que, caso haja necessidade de apuração, o órgão tomará as providências cabíveis. E no próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral anula a multa de candidato que impulsionou conteúdo com o nome do adversário. É depois do intervalo. Permitirá a esses milhões de brasileiros que hoje sofrem e que hoje se acham postos à margem da vida, o exercício concreto de um direito básico e inalienável, que é o direito à busca da felicidade e também o direito de viver com dignidade. Na sessão de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral anulou multa aplicada a candidato que impulsionou conteúdo com o nome do adversário. Veja esse e outros destaques da sessão plenária do TSE de hoje de manhã. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral considerou legal o impulsionamento de conteúdo feito por Gilmar Tato nas eleições de 2018. Tato disputou uma vaga no Senado e pagou para que o nome dele aparecesse como alternativa a outro candidato pesquisado pelo internauta. Para a maioria dos ministros, Tato não cometeu propaganda eleitoral irregular. É a tônica, presidente. A liberdade de expressão. É a tônica, a veiculação de ideias. É a tônica, diria em uma campanha eleitoral, a criatividade. E os candidatos digladiam-se, cada qual a seu modo. O TSE também negou uma representação em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, pediam a remoção de conteúdo da internet. São vídeos com ataques ao judiciário que foram publicados como sendo oficiais da campanha de Bolsonaro. Os ministros entenderam que a ação perdeu objeto, porque a campanha já acabou e os vídeos já foram retirados do ar. Considerando que as representadas providenciaram a remoção do conteúdo no prazo assinalado nas decisões judiciais, a representação, entendo, deva ser julgada improcedente em relação às empresas Google e WhatsApp.
Agora a gente fala de eleições 2020. Pela primeira vez, candidatos que se declaram brancos não são a maioria dos concorrentes aos cargos municipais. De 48% em 2016 para quase 51% em 2020. Este foi o aumento no número de candidatos que se declararam indígenas, amarelos e negros, que incluem pretos e pardos. São 279 mil pessoas. Já o número de brancos é de 264 mil para as eleições deste ano. Os dados mostram que desde 2014, quando o TSE passou a fazer este questionamento sobre a cor do candidato, é a primeira vez que o número de brancos é menos da metade dos inscritos. Nas eleições de 2016, o número de candidatos brancos foi de 51,45%. Este ano caiu para 47,94%. O número de negros na disputa eleitoral aumentou de 47,76% em 2016 para 49,94%. São 38.209 negros a mais. A gente tem tentado qualificar essa autodeclaração, porque a gente entende que a gente ainda está num processo de entender se esse número é realmente de pessoas negras candidatas ou se tem pessoas que não estão entendendo o que significa autodeclaração de pertencimento racial. Mas, independente disso, existe sim um movimento nacional de ampliação de candidaturas negras em diversas instâncias. Apesar desse aumento no número de negros para as eleições deste ano, os dados também revelam que muitos candidatos mudaram nos registros a cor da pele. 16.872 pessoas trocaram de branco para pardo. 874 candidatos passaram de branco para preto. E de acordo com a decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, este ano já passa a valer a regra que possibilita que o fundo eleitoral seja distribuído de maneira igual entre todos os candidatos, brancos e negros. Antes, era decisão unilateral de cada partido. Se tiver candidaturas negras, precisa haver a destinação de dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, para candidaturas negras. Agora, qual candidatura negra dentro do partido? O partido que vai decidir. Justiça de São Paulo deve analisar o uso de criptomoedas para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O conflito de competência envolvia a Justiça Estadual e a Justiça Federal em São Paulo. Ao analisar o inquérito policial, a Vara Criminal Estadual entendeu que se tratava de crimes contra o sistema financeiro nacional e a economia popular e que, por isso, caberia à Justiça Federal conduzir o processo. Entretanto, a Justiça Federal devolveu o caso à Vara Estadual por considerar que não haveria nenhum delito contra o sistema financeiro nacional ou contra o mercado de capitais. O processo que gerou a discussão era contra uma mulher acusada de lavagem de dinheiro por meio do mercado de criptomoedas, espécie de moeda digital. O valor viria do tráfico de drogas. De acordo com as investigações, ela tem um irmão que faz parte de uma quadrilha de traficantes ligada ao primeiro comando da capital, o PCC. O relator do conflito de competência no STJ, ministro Félix Fischer, lembrou que a terceira sessão firmou o entendimento no sentido de que as criptomoedas não são caracterizadas pelo Banco Central como moeda. Tampouco são consideradas valor mobiliário pela Comissão de Valores Mobiliários. Por isso, segundo o ministro, a negociação das criptomoedas não configuraria os crimes previstos em lei, que justificariam a competência federal para o julgamento da ação. Além disso, o relator observou que não há evidências de prejuízo a bens, serviços ou interesse da União, suficientes para determinar o processamento do caso na esfera federal. Com isso, o processo vai para a Justiça Estadual, no caso, a 4ª Vara Criminal de Campinas. O STJ também decidiu que a venda de produtos falsificados pode gerar dano moral presumido.
Os ministros da terceira turma do STJ reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que afastou a condenação de vendedoras de produtos falsificados a pagarem danos morais por concluir que o uso indevido de uma marca não implicaria necessariamente em dano extrapatrimonial à pessoa jurídica e que a violação à honra e à imagem deveria ser concretamente demonstrada pelo titular. Para o relator do recurso do proprietário da marca no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a falsificação configura uma interferência ilícita de terceiros na identidade da marca, uma vez que ela retira do titular o controle sobre aquilo que está sendo comercializado. Nesse sentido, a violação aos direitos de personalidade também deve ser protegida no caso das empresas, razão pela qual os danos extrapatrimoniais, em casos como esses, são presumidos. Seguindo o voto do relator, a terceira turma condenou quem comercializou as peças falsificadas em R$5.000. E a seguir, ministra Maria Tereza de Assis Moura toma posse como uma nova Corregedora Nacional de Justiça. Voltamos já. Os julgamentos do Poder Judiciário, proferidos em ambiente de serenidade, não podem deixar-se contaminar, qualquer que seja o sentido pretendido, por juízos paralelos, resultantes de manifestações da opinião pública, que objetivem condicionar o pronunciamento de magistrados e tribunais. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, é a nova Corregedora Nacional de Justiça para o biênio 2020 e 2022. Ela tomou posse nesta quinta-feira e já iniciou as atividades. Natural de São Paulo, Maria Tereza está no STJ desde 2006 e foi vice-presidente da Corte. A ministra também já atuou como diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, corregedora-geral da Justiça Federal e corregedora-geral da Justiça Eleitoral. A pandemia da Covid-19 é responsável por um aumento substancial no número de processos nos tribunais do país. Já são mais de 120 mil ações que têm ligação com o novo coronavírus. Para atender a essa demanda, respeitando o distanciamento social, as audiências de conciliação virtuais se tornaram uma importante ferramenta na solução de conflitos. Com isso, até quem está fora do Brasil consegue participar. Miguel mora em Portugal e moveu um processo contra uma companhia aérea brasileira depois de ter problemas com uma passagem de Porto Velho para Lisboa. A audiência, que seria presencial, precisou ser feita virtualmente por causa da pandemia. E nós conseguimos, com o advogado e o juiz, fazer uma videoconferência, a qual eu achei interessante porque, derivada da pandemia, eu não conseguia deslocar-me ao Brasil para resolver o problema. E então essa videoconferência foi fundamental. A audiência por videoconferência foi feita pela plataforma Cisco Webex, disponibilizada de forma gratuita pelo Conselho Nacional de Justiça. O método é muito simples. Os CJUs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos, podem ser acionados de qualquer lugar, por e-mail, no e-mail local, e no momento do acionamento a parte pode escolher se gostaria do atendimento presencial ou no atendimento remoto. E por essa razão, isso tem auxiliado, essa opção tem auxiliado, inclusive os litígios de pessoas que estão em outro lugar do mundo, fora do Brasil. A modernização do sistema judicial já fazia parte dos projetos do CNJ, mas com a pandemia da Covid-19 e o isolamento social, a forma encontrada pelos tribunais de todo o país para continuarem com as conciliações foi por meio de videoconferência. Além disso, de março até agora, mais de 120 mil processos relacionados ao novo coronavírus foram ajuizados em todo o país. Para muitas pessoas, é bastante significativo o gasto ou o custo de ter que pegar um ônibus ou dois ou mais e se deslocar até o fórum. Agora, eles conseguem da própria casa ou quando
não conseguem em casa por causa da rede ainda precária, nós percebemos que buscam isso numa escola próxima, numa padaria próxima, num mercado ou qualquer outro tipo de comércio que forneça esse serviço, ou mesmo na casa de amigos, porque para essas pessoas ainda é muito mais fácil dessa forma do que vir presencialmente para a audiência. Outra vantagem é a facilidade para a mediação de conflitos antes de se tornarem processos judiciais. Assim que alguém vem para apresentar uma reclamação, pode ser proposto um pré-processual e tentar, através de uma videochamada, uma ligação telefônica, resolver antes mesmo de formalizar o processo, através de uma proposta de conciliação. É possível também que, quando se vá fazer a termação e inicie o processo, crie-se uma plataforma ao estilo das mediações que ocorrem sem intervenção humana, onde aquele que recebeu a citação já apresente a sua defesa. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra uma empresa que estaria vendendo uma suposta vacina contra a Covid-19. A investigação começou depois que a Anvisa recebeu denúncia da venda irregular de doses de vacina que ainda está em desenvolvimento. Foi cumprido o mandado de busca e apreensão na sede do grupo que atua no ramo hospitalar em Niterói, no Rio de Janeiro. Panfletos seriam distribuídos pela fornecedora, anunciando a venda de lotes mínimos de 1.000 vacinas. De acordo com a investigação, a empresa não possui qualquer tipo de autorização ou convênio das autoridades sanitárias ou da empresa desenvolvedora da vacina para comercialização. E a Polícia Federal também realizou hoje em Goiás operação para combater crimes ambientais praticados por criminosos que extraíam, transportavam e comercializavam ouro de forma ilegal. Policiais federais cumpriram 9 mandados de busca e apreensão em 2 cidades no estado de Goiás, onde eram feitas a extração ilegal e a negociação do ouro. Os agentes apreenderam dinheiro fruto da venda das barras de ouro. Um dos cofres abertos aqui no laboratório de fundição, bastante quantia que vai ser contada. Foram encontrados também ouro in natura, mercúrio para manipulação do material e uma balança, além de livros com compartimentos falsos para o transporte das barras de ouro. Essa sala aqui onde fazia-se a compra e venda do ouro, pelos indicativos encontrados, as gavetas foram retiradas do local. Durante as investigações foram identificados 2 grupos de garimpeiros que faziam a extração ilegal do ouro nos rios dos municípios de Uruaçu e São Luís do Norte, em Goiás. O produto era vendido para 2 empresários acusados de receptação. Segundo a polícia, eles tratavam o ouro que era usado como moeda de troca por patrimônios e confecção de joias. O grupo fraudava a origem das joias, dando aparência de legalidade aos negócios. Os envolvidos vão responder pelos crimes de extração, transporte, comercialização clandestina e ilegal de ouro, além de furto qualificado, receptação qualificada, lavagem de dinheiro e ocultação de bens e de dinheiro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, acolheu o parecer da Procuradoria-Geral da República e determinou o arquivamento de notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por declaração dada em reunião ministerial realizada em abril. O pedido de investigação foi feito por parlamentares da Rede Sustentabilidade e do PSB. Na ocasião, Salles afirmou que o governo federal deveria aproveitar que a imprensa estaria voltada para a cobertura da pandemia para passar reformas infralegais de desregulamentação e simplificar normas. O ministro Alexandre de Moraes determinou o arquivamento da notícia-crime após a Procuradoria-Geral alegar não ter verificado nenhum indício real da prática de irregularidades. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.